Muito bom, bem-vindos, bem-vinda! Você está aí do meu ladinho, ligado, antenado, escutando. Vamos! Diariamente e periodicamente estarei publicando vídeos acerca do direito à informação. Exatamente o que você ouviu. Você não é obrigado a concordar plenamente com todas as questões daqui invocadas, mas apenas estou trazendo esclarecimento vertido para o direito a vários tipos e temas, até mesmo polêmicos e problemáticos, até mesmo inédito para o conhecimento de vossos senhores. Mas deixe o seu joinha, o seu comentário e vamos compartilhar. Ajuda a somar, abraça essa causa. Em nome de nosso Senhor Jesus, estamos aqui do seu lado, seguindo em fila em ritmo pelas redes sociais e pelo YouTube. Nobres senhores, vamos aí acerca do direito da mulher na Bíblia. Exatamente o que você está ouvindo, direito da mulher na Bíblia. Foi pela mulher que começou o pecado. Por sua culpa, todos morreremos. Está em Eclesiastes, que foi sustentado no 2º século. Tu és a porta de passagem do diabo. Tu és a declaradora daquela árvore proibida. Tu és a primeira desertora da lei divina. Tu destruíste tão facilmente a imagem de Deus, o homem, segundo Tertuliano. Entretanto, nobres senhores, esses antigos textos não são da Bíblia. Durante séculos, eles têm sido usados para justificar o quê? A discriminação contra as mulheres. Ainda alguns extremistas citam textos religiosos para legitimar a subjugação das mulheres, alegando que elas são culpadas pelos males da humanidade. Será que Deus queria que as mulheres fossem desprezadas e maltratadas pelos homens? O que a Bíblia diz? Entretanto, nobres senhores, resta nós sabermos, referente que a mulher, embora que ela possa ter esse tratamento pela sociedade, ou por alguns fundamentalistas que, em razão até mesmo estudiosos da época da igreja antiga, alguns ensinavam que a mulher da metade para baixo não era de Deus, era do diabo. As mulheres foram amaldiçoadas por Deus? Não. Quem foi amaldiçoado foi o diabo, a serpente original, que está lá em Apocalipse 12, 19 e Gênesis 3 e 14. Ao dizer que Adão dominaria sua esposa, Deus não estava aprovando que o homem subjugasse a mulher. Ele estava simplesmente predizendo as tristes consequências do pecado do primeiro casal. Assim, a discriminação contra as mulheres é resultado direto da natureza pecaminosa dos humanos e não da vontade de Deus. A Bíblia não apoia a ideia de que as mulheres devem ser subjugadas pelos homens, a fim de pagar pelo pecado original. Segundo aí está registrado Romanos 5 e 12. Deus criou a mulher inferior ao homem? Exatamente que não. Deus passou a criar o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o macho e fêmea os criou. Desde o início, o ser humano, tanto o homem como a mulher, foi criado com a capacidade de refletir as qualidades de Deus. Embora Adão e Eva fossem diferentes em sentido físico e emocional, os dois receberam os mesmos direitos e orientação do seu Criador. Eles tiveram os seus direitos e tiveram as suas garantias dadas por Deus. Antes de criar Eva, Deus disse: vou fazer para Adão uma ajudadora, uma auxiliadora, uma companheira, como complemento dele.
Será que a palavra complemento indica que a mulher é inferior ao homem? Não, porque no hebraico original, essa palavra também pode significar parte equivalente ou ajuda correspondente. Pense na parceria entre um cirurgião e um anestesista durante uma operação. Será que o fato de um cirurgião fazer a operação o torna mais importante que a anestesista? Será que um pode realizar o seu trabalho sem o outro? Dificilmente. Do mesmo modo, Deus criou o homem e mulher para cooperar entre si, não para competir um com o outro. O que mostra que Deus se preocupa com as mulheres, prevendo que os homens fariam em seu estado decaído e pecaminoso. Deus expressou desde o início a sua intenção de proteger as mulheres. Falando sobre a lei mosaica, instituída no século XVI, escreveu o seguinte em seu livro: na maioria das vezes em que o pacto da lei fala da mulher, é para defendê-la. Por exemplo, a lei dizia para se honrar e respeitar tanto o pai como a mãe. Está em Êxodo 20 e 21. Também exigia que se mostrasse a devida consideração às mulheres grávidas. Essas leis de Deus são notáveis, pois concediam direitos legais que ainda hoje as mulheres têm em muitos lugares do mundo. Mas não é só isso. Uma lei que reflete o conceito de Deus sobre as mulheres. A lei de Jeová para a nação de Israel dava às pessoas, homens e mulheres, inúmeros benefícios físicos, morais e espirituais, desde que obedecesse a essa lei. Israel estaria acima de todas as outras nações da terra. Que lugar a mulher ocupava sobre a lei? Veja o seguinte: a liberdade individual da mulher, diferentemente das mulheres de muitas nações no passado. A mulher israelita tinha bastante liberdade. Embora o marido fosse o chefe da família, a esposa, com total confiança dele, poderia avaliar um campo, comprá-lo e plantar um vinhedo. Se eu soubesse fiar e tecer, ela até poderia ter seu próprio negócio. Provérbios 31, 11 e 16, 19. As mulheres sobre a lei mosaica eram encaradas como indivíduos com plenos direitos, não como um mero acessório para o homem. No Israel antigo, as mulheres tinham outra liberdade, de ter uma relação pessoal com Deus. A Bíblia fala de Ana que orou e fez um voto a Deus sobre um assunto pessoal. Uma mulher de cidade de Sunem consultava o profeta Eliseu aos sábados. Mulheres como Débora e Uda foram usadas por Deus como suas representantes. É interessante notar que homens importantes e sacerdotes buscavam os conselhos delas. Está lá em Juízes 4, 2 Reis 22 e 14. Acesso à educação. Portanto, fazem parte do pacto da lei. As mulheres eram convidadas a ouvir a leitura da lei, o que lhe proporcionava oportunidades para aprender. Deuteronômio 31 e 12 e Neemias 8 e 2. Além disso, elas poderiam receber treinamento para participar em certos aspectos de adoração pública. Por exemplo, algumas mulheres, pelo visto, prestavam serviço organizado no tabernáculo e outros cantavam num coral misto. Muitas mulheres tinham habilidades e conhecimentos necessários para montar um negócio lucrativo. Além disso, a mãe israelita participava na educação dos filhos, homens até eles se tornarem adultos. Em outras nações naquela época, só o pai fazia isso. Provérbios 31 e 1. Fica evidente que as mulheres no Israel antigo tinham um bom nível de educação, honradas e respeitadas. Os 10 mandamentos ordenavam de forma bem clara honrar teu pai e tua mãe. Um dos provérbios do sábio rei Salomão: escuta, meu filho, a disciplina de teu pai e não abandones a lei de tua mãe. A lei incluía orientações detalhadas sobre a conduta entre pessoas do sexo oposto, orientações essas que mostravam respeito pelas mulheres. O marido tinha de levar em conta as limitações físicas e biológicas de sua esposa. Está em Levítico 18 e 19.
os direitos protegidos. Em sua palavra, Jeová descreve a si mesmo como pai de meninos órfãos de pais e juiz de viúvas. Em outras palavras, ele era protetor daqueles que não tinham um pai ou marido para proteger seus direitos. Salmo 68:5, Deuteronômio 10:17. Assim, certa vez, quando a viúva de um profeta foi tratada injustamente por um credor, Jeová interveio com um milagre para que ela pudesse ter o sustento e manter a dignidade em 2 Reis 4:1 e 7. Antes dos israelitas entrar na terra prometida, Zelofeade, um chefe da família, morreu sem ter um filho homem. Suas 5 filhas pediram a Moisés para lhes dar uma propriedade na terra prometida. Em resposta, Jeová lhe deu muito mais do que elas pediram. Ele disse a Moisés: deves dar-lhe a propriedade de uma herança no meio dos irmãos de seu pai, e tens de fazer passar a elas a herança de seu pai. A partir de então, as mulheres de Israel podiam receber uma herança de seu pai e passá-la aos seus descendentes, conforme Números 27:1 e 8. Tinham o direito à sucessão, ao direito sucessório. Uma distorção do conceito de Deus sobre as mulheres na lei mosaica. As mulheres tinham uma posição honrosa e seus direitos eram respeitados. Mas a partir do 4º século, o judaísmo passou a ser influenciado pela cultura grega, que encarava as mulheres como inferiores. Entre elas está a discriminação contra as mulheres. Por exemplo, o poeta grego Hesíodo atribuía às mulheres todos os males da humanidade. Esta ideia se tornou popular no judaísmo no início do 2º século. O Talmud, compilado a partir do 2º século, dava o seguinte aviso aos homens: não converse muito com mulheres, por isso, por fim, os levará a perder a castidade. Com o passar do século, essa desconfiança exerceu grande influência no papel das mulheres na sociedade judaica. Nos dias de Jesus, o acesso delas aos templos já tinha sido limitado ao pátio das mulheres. Apenas os homens recebiam instrução religiosa. E as mulheres provavelmente ficavam separadas dos homens na sinagoga. Segundo o Talmud, certo rabino disse: ensinar o Torá a uma filha é comparável a lhe ensinar obscenidades. Por distorcer o conceito de Deus, os líderes religiosos judaicos induziam muitos homens a desprezar as mulheres. Quando Jesus esteve na terra, esses preconceitos arraigados em tradições não lhe passavam desapercebidos. Mateus 15:6 e a seguir, e 26:7 a seguir. Será que esses meninos influenciaram seu modo de lidar com as mulheres? O que podemos aprender de seu comportamento e atitude? Será que o cristianismo verdadeiro trouxe alívio às mulheres? Entretanto, nobres senhores, há um tempo anteriores, até mesmo nas congregações de muitas igrejas, as mulheres eram separadas dos homens. Cada um sentava, ou existem denominações que ainda estão consignados a esse entendimento, que as mulheres devem sentar-se separadas dos homens. E muitos aí nem conversam praticamente na porta da igreja, nem interagem uns com os outros. A discriminação contra as mulheres nos escritos antigos, a partir do 1º século, começaram a usar a filosofia grega para reinterpretar o relato de Gênesis. Para Filo, Eva era culpada do pecado sexual e assim estava condenada a uma vida que a despojava completamente de sua liberdade e a sujeitava à dominação de seu companheiro. Esse desprezo pelas mulheres se infiltrou no judaísmo, nos escritos dos pais da igreja. Entretanto, um texto judaico do 2º século, um rabino explicava porque, na sua opinião, a mulher deveria usar véu. Ela é como alguém que fez algo errado e está com vergonha das pessoas. O teólogo Tertuliano, cujos escritos já eram influentes no século, ensinava que as mulheres deveriam andar como Evas, pesarosas e arrependidas. Esses ensinos, muitas vezes atribuídos equivocadamente à Bíblia, deram origem a grande parte da discriminação contra as mulheres. Relacionado aos usos e costumes
em que imperavam em muitas dessas situações de forma tão legalista que a mulher que fizesse qualquer ato que fosse contrário ao sistema, aos dogmas doutrinários, eram punidas severamente, até excluídas do seio da congregação. Entretanto, hoje, com a nossa atualidade, o pensamento moderno, muitas dessas discordâncias, dessas insensatez foram minorando e fazendo com que hoje a mulher ela tenha alcançado inteiramente respeitabilidade. Entretanto, o pecado da mulher, o pecado do primeiro casal, não foi um ato sexual, mas sim foi uma árvore do que chamado de árvore do conhecimento, da ciência do bem e do mal, que foi colocado no jardim do Éden. Deus colocou e fez a prova, e eles não passaram no teste, mas não foi relação sexual e nem foi também com a serpente. Eva não teve contato sexual com a serpente, mas a serpente a iludiu, a serpente a enganou. Entretanto, nobres senhores, está aí a minha mini pílula do direito da mulher na Bíblia. Aí uma visão amparada aos nossos dias atuais. Receba aí a minha gratidão, o meu carinho e vamos ajudar e cooperar. Nós juntos somos mais. Receba aí o meu abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de nosso Senhor Jesus.